Meus irmãos, com muita alegria, desejo saudá-los com a paz do Senhor. Quero revelar a alegria que há no meu coração de nesta noite poder estar assumindo o púlpito da nossa igreja para ser um instrumento de Deus para o seu coração nesta noite, mesmo que ao longe, sem sua casa, nós aqui. E eu acredito que Deus tem uma palavra no seu coração. Quero também, nesta noite, poder estender a minha gratidão a uma pessoa, nosso pastor presidente, pastor Antônio José, que com muito carinho, direcionado por Deus, nos formulou o convite para estarmos aqui esta noite compartilhando uma palavra de Deus com toda a igreja. Saudando ao pastor, saúdo também toda a diretoria da igreja, onde também quero cumprimentar todos os pastores das nossas congregações, como também a todos os pastores coordenadores de setor e de setorial. Que Deus continue abençoando todos vocês. Meus irmãos, para tanto eu quero, nesta oportunidade, convidar a todos vocês em casa para o texto que já foi lido no início da abertura do culto. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 14 em diante. Nós queremos compartilhar com os irmãos, pensando sobre esse texto, uma temática sobrevivendo ao dilúvio. Estarei lendo na versão King James, 1611. Os irmãos estejam à vontade para estar lendo na vossa versão. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 14 ao versículo de número 17. Faze para ti uma arca de madeira de golfer, em outras versões de cipreste. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu farás. O compartimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca em 1 côvado e acabarás em cima. E a porta da arca colocarás em sua lateral. Faze-as com andares inferior, um segundo e um terceiro. Para concluir, versículo 17. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Amém. Queridos, o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14, fala-nos sobre quando Deus, Ele anuncia um dilúvio. Essa palavra dilúvio, ela significa cataclismos, que significa catástrofe, significa tragédia, significa uma transformação ambiental intensa na vida de uma pessoa. A quem Deus anuncia este dilúvio? Capítulo 6, a Bíblia fala-nos
que Deus anuncia este dilúvio a um homem chamado Noé. A pergunta que pode trazer à nossa mente, e a pergunta que não quer calar, e que mexe com a gente, é quando nós chegamos no versículo 17. Qual era o propósito, a intenção, o intuito de Deus de mandar este dilúvio? Por que a pergunta que não quer calar? Porque o texto fala-nos, no versículo 17, que o propósito de Deus, o intuito de Deus, o objetivo de Deus de enviar este dilúvio era para destruir toda a carne em que havia sopro de vida debaixo do céu. Dá para imaginar um Deus que desejou, que quis destruir os homens, destruir todos aqueles que havia fôlego debaixo do céu? Isso é uma pergunta para se fazer, e talvez para nós, a nos depararmos com esse texto, mexe com a gente ao ponto de a gente chegar a não ter resposta para esse texto que temos aqui. Portanto, para que venhamos compreender, para que venhamos entender o porquê que Deus quis, qual foi o propósito, o intuito de Deus de querer destruir a humanidade, de querer destruir, de matar todos aqueles que havia fôlego de vida, nós precisamos recorrer a alguns textos, alguns versículos anteriores, para compreendermos o porquê que chegou no clímax, no ápice de Deus querer destruir todos os homens que havia fôlego de vida. Portanto, para responder esta pergunta, precisamos voltar ao capítulo 6 e o versículo de número 5. Daí então, iremos encontrar a resposta para esta pergunta, o porquê que Deus quis destruir todos os homens. No versículo 5, no capítulo 6, a Bíblia diz assim: e Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era apenas vil continualmente. Então aqui há a resposta para esta pergunta. Deus chegou neste ápice de querer destruir os homens e todos aqueles que havia fôlego de vida debaixo da terra, porque a Bíblia diz que havia maldade no coração do homem. Outra coisa é que a Bíblia vai nos dizer que havia o pecado que havia se alastrado na humanidade. A partir do capítulo 6 e o versículo 1 ao 4, nós vamos ver uma depravação total do homem no que diz respeito ao pecado, que a corrupção que estava instaurado no meio dos homens e daquela geração. Interessante, meus irmãos, é que isso fez com que o cálice da ira de Deus transbordasse, ao ponto de Deus querer destruir a humanidade. Vale ressaltar nesta noite que Deus, Ele não compactua com o pecado. Deus, Ele não tem aliança. Deus não tem relacionamento com o pecado, porque o pecado faz com que o homem se afaste de Deus. O pecado faz com que o homem viva uma vida dissoluta, separada de Deus. E foi por este motivo, por causa do pecado, por causa da maldade que havia no coração do homem e na imaginação dos seus corações, é que Deus desejou destruir os homens. Continue analisando comigo
Porque nos Salmos de número 5 e o versículo de número 4 dos Salmos, veja o que a Bíblia diz. Salmos de número 5 e o versículo de número 4. Tenha um pouco de paciência comigo nessa parte introdutória. É que a Bíblia diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. Os tolos não ficará à tua vista. Odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Observe que Deus não compactua com o pecado. E a palavra iniquidade que aparece no texto aqui fala de pecado. Se você olhar no Antigo Testamento, no hebraico, a palavra pecado significa, como eu já falei aqui, errar o alvo, ou seja, mudar a direção. A palavra pecado no Antigo Testamento tinha essa ideia de mudar a direção, que vem de Sete. Observe que na nova aliança, no grego, a palavra pecado, hamartia, significa sair da rota. Sair da rota. No latim, a palavra pecado significa fazer passo em falso, perder o pé, cair. Observe que por causa do pecado, por causa da maldade que havia no coração do homem, porque o homem mudou a direção, saiu da rota de Deus, fez passo falso, perdeu o pé, caiu, Deus isso fez com que Deus, o cálice da sua ira transbordasse e ele quisesse destruir a humanidade. Então veja que cenário sombrio, veja que cenário tenebroso, um cenário que parecia não haver mais solução. Uma crise estava instaurada de forma moral. Todos os homens pareciam estar entrelaçados no pecado e na corrupção. Mas foi nesse cenário sombrio, foi nesse cenário tenebroso, quando tudo parecia não escapar ninguém deste cenário, e todo ser que havia fôlego ser destruído, e não haver mais nenhuma reversão sobre esse cenário sombrio, esse cenário tenebroso. Aí a Bíblia diz no versículo de número 8, aleluia, no versículo de número 8 do capítulo 6, a Bíblia diz assim: porém, aleluia, porém, contudo, entretanto, outros sim, Deus achou graça aos seus olhos em Noé. Deus achou graça aos seus olhos em Noé. Nesse cenário sombrio, nesse retrato tenebroso, quando não havia mais possibilidade alguma de ser revertido essa situação, porém, Deus achou graça aos seus olhos em Noé. Me chamou a atenção, meus amados e queridos irmãos, a palavra porém que aparece no texto, porque a palavra porém que aparece no texto, ela é uma conjunção que inicia ou encerra. É uma oração ou período expressando uma oposição ou uma restrição em relação ao que havia sido dito antes. Ou seja, o que havia sido dito antes era um cenário que eu descrevi para vocês. Um cenário de corrupção, um cenário de pecado, um cenário de maldade no seu coração. E fui
pelo fato da maldade, do pecado que os homens estavam cometendo contra Deus, que Deus desejou destruir a humanidade. Mas, porém, nesse retrato, Deus, ele resolve reverter essa situação, achando graça aos seus olhos em Noé. O que me chama a atenção é que quando a Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé, Noé não foi salvo porque ele era um homem bom. Não. Noé foi salvo não porque ele agradou a Deus por um certo tempo ou por um certo momento. Se Noé fosse salvo porque ele havia sido bom diante de Deus, se fosse assim, prevaleceria o pensamento daqueles que acreditam que pode conquistar a graça de Deus por méritos próprios, por suas próprias obras. E está claro no texto que o Senhor havia decidido destruir toda a criação. Versículo de número 7. Deus desejou destruir toda a criação. E no que diz respeito a isto, entendemos que Noé e a sua família também estavam nessa rota. Mas compreendendo sobre isso, que Noé não foi salvo juntamente com a sua família, porque ele era bom, ou porque ele era o bonitinho da sua época, não. Paulo disse aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, não há um justo sequer. Lembrando que, meus irmãos, Noé como sua família eram descendentes de Adão e Eva. E por ser descendentes de Adão e Eva, eles veio de uma geração caída, veio do pecado, mas é através desse texto que percebemos que por mais que eles estavam na rota da destruição, por mais que eles estavam na rota de ser também mortos, é nessa esperança da graça de Deus que foi derramado a nós outros, sem que nós fôssemos merecedores dessa graça, mas a graça de Deus nos alcançou. E é através da graça que nós somos salvos. Interessante, meus irmãos, que entendendo isso, não havia ou não há um justo sequer. No capítulo 7 e o versículo 1 do Gênesis, a Bíblia vai dizer assim: e o Senhor disse a Noé, vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Interessante que a expressão vir no texto aqui fala de reconhecimento. Em outras versões diz, eu reconheci que tu tens sido justo diante de mim. Ou seja, meus irmãos, é só por intermédio da graça de Deus que nós, aleluia, glória a Deus, podemos nos tornarmos justos diante de Deus. É o próprio Deus dizendo para Noé, eu reconheci que tu tens sido justo diante de mim. Isto fala da justiça imputada, ou seja, isso significa justiça imputada, substituir a nossa vida pecaminosa por uma vida sem pecado. Lá no autor desconhecido, aos Hebreus, no capítulo de número 11, e o versículo de número 7, a Bíblia diz que Noé foi salvo pela fé. No meio do caos, aleluia, no meio da crise, onde estava instalada a crise moral, espiritual, o pecado estava lá.
Deus, aleluia, receba esta palavra. Deus levantou Noé para executar um projeto de Deus extraordinário para aquele momento. E sabe o que eu entendo aqui? E há uma palavra de Deus para o nosso coração. É que no momento do caos, no momento da crise, no momento, meus irmãos, de corrupção, isso fala de corrupção aqui moral e espiritual, Deus sempre vai levantar alguém, aleluia, para ser o remanescente para aquele momento, para Deus realizar uma obra extraordinária. Deus sempre vai levantar alguém para fazer a diferença, para se manter firme. Será alcançado por Deus todos aqueles que se manter firmes na presença do Senhor. E são esses, no momento do caos, no momento de dificuldade, no momento da crise, no momento de corrupção espiritual e moral, que Deus vai levantar para executar o seu projeto na terra. Deus sempre vai levantar alguém. Talvez você que está me ouvindo nesta noite, aí em sua casa, eu não sei em qual outro ambiente que você estiver, mas se você está me ouvindo aqui esta noite, Deus está falando ao seu coração. É nesses momentos do caos, de tragédia, de situação difícil, que Deus quer te levantar para fazer a sua vontade, para fazer uma obra extraordinária no tempo de crise e no tempo de caos. Mas ainda continuando, meus irmãos, aleluia, glória ao nome de Jesus. Há algumas coisas a ser observadas no capítulo 6 e ainda no versículo 9. Porque no versículo 8 a Bíblia diz que Deus achou graça aos seus olhos em Noé. Deus achou Noé, Deus viu Noé. Quando parecia que não havia mais solução, Deus achou Noé para executar um projeto extraordinário. Mas o que me chama a atenção é que quando Deus viu Noé, é que quando Deus enxergou Noé, é que quando Deus achou graça em Noé, Deus observou, Deus viu algumas qualidades importantes para que este homem pudesse executar o seu projeto na terra. Não é qualquer um que Deus chama. E Deus viu algumas coisas. Deus viu algumas qualidades que Ele quer ver em nós. Primeiro, no versículo 9 do capítulo 6, a Bíblia diz assim, analise aí comigo na sua Bíblia. Veja o texto. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo. Aleluia. Perfeito em suas gerações. E por fim, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Primeira qualidade é que o texto diz que Noé era justo. Essa expressão justo não quer dizer que Noé era perfeito. Não, essa expressão justo que aparece aqui no texto fala que Noé não se contaminou no meio da sua geração. Aonde todo mundo estava envolvido no pecado, Noé, ele não se contaminou, aleluia, com o pecado. Noé continuou justo. Segunda coisa, a Bíblia diz que Noé era também, a segunda qualidade, perfeito. Essa palavra perfeito vem de reto, vem de íntegro. E a palavra reto ou íntegro aqui no texto fala de completo. Fala que ele vivia naquilo que ele acreditava. Noé era um homem completo. Ele vivia naquilo que ele acreditava. Era um homem íntegro, perfeito, completo. Mas diante dessas duas qualidades, o que me chama mais atenção é a última qualidade. É que a Bíblia diz que Noé andava com Deus. A última qualidade é que me chama a atenção. Eu sei que as outras são importantes, e isso se aplica a todos nós. Vale pontuar isso.
Mas o que me chama a atenção é a terceira qualidade. É que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Eu estive analisando. E a palavra andar que aparece aqui no texto, fala de caminhar na mesma direção. Aleluia. Em total obediência a Deus. Andar, aqui no texto fala de caminhar na mesma direção, em total obediência a Deus. A palavra andar também significa conhecer. E essa palavra conhecer fala de relacionamento, fala de intimidade, fala de comunhão. Oh, aleluia! A palavra conhecer fala de relacionamento, intimidade e comunhão. Todas as vezes que eu caminho com alguém, eu passo a conhecer essa pessoa, pastor Adail, me permita citar o seu nome. Todas as vezes que eu caminho com alguém, eu passo a manter intimidade com essa pessoa. E quanto mais eu ando com alguém, quanto mais eu me relaciono com alguém, mais sobre esse alguém eu conheço. Eu conheço os gostos, eu conheço o que a pessoa gosta de vestir, gosta de comer. Isso fala de intimidade. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E todas as vezes, aleluia, que eu resolvo, que eu pretendo, que eu faço o propósito de andar com Deus, eu estou resolvendo, aleluia, abraçar o caminho da obediência totalmente a Deus. E todas as vezes que eu passo a caminhar com Deus, mais sobre Ele eu passo a conhecer. E esse conhecimento vai estreitando o nosso relacionamento, vai estreitando a nossa comunhão, vai estreitando a nossa intimidade. Pastor Tiago, eu quero que o Senhor aplique isso para a minha vida. Eu quero aplicar para a sua vida esta noite. É que no meio do caos, no meio da crise, no meio do vendaval, no meio da aflição, glória a Jesus, Noé nos ensina uma lição extraordinária. Em vez de a gente ficar em pânico, em vez de a gente ficar com medo, em vez da ansiedade tomar de conta da nossa vida, Noé está dizendo: pretenda, resolva andar com Deus, manter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Eu sei que as restrições estão aí. E talvez alguns que estão na rota de risco não podem se deslocar da sua casa para a igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa: aí na sua casa você pode manter um relacionamento com Deus. Aí na sua casa você pode manter um relacionamento com Deus. Como pastor? Aleluia! Lendo a Bíblia, orando, participando dos cultos online. Tudo que o diabo quer é tirar você do equilíbrio, é tirar você da presença de Deus. Mas Noé nos ensina que o dilúvio pode até vir, que o caos pode estar até instalado, mas Noé disse: eu vou abraçar, glória a Deus, andar com Deus no meio da crise que está instalada, tanto espiritual como também moral. Glória ao nome de Jesus. Isso fala da qualidade espiritual crescente que nós vamos tendo com Deus. Mas, meus irmãos, já nos preparando para encerrar esta mensagem, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes. Quando Deus, Ele mandou que Noé construísse uma arca, esse projeto tão gigantesco, esse projeto tão extraordinário e fenomenal, porque na construção desta arca, Deus vai dar todos os detalhes, Deus vai dar as medidas, Deus vai dar o comprimento, Deus vai dar a largura, Deus vai dar a profundidade, Deus vai dizer que tem que colocar uma janela em cima da arca, Deus vai dizer que a arca tem que haver alguns compartimentos, um inferior, um segundo e um terceiro, Deus vai dizer que esta arca tem que ter uma porta lateral, Deus vai dar todos os detalhes.
Outro detalhe importante é que Deus vai dar o material que a arca deve ser construída. Deus vai dizer que esta arca deve ser colocado nela betume para que não haja a possibilidade da água entrar dentro daquele grande projeto. Interessante que a arca aqui simboliza a salvação. A arca aqui simboliza salvação. Deus desejou salvar a família de Noé e os animais que Deus ia enviar até a arca. E nesse projeto, nessa obra arquitetônica, nesse projeto extraordinário, sabe o que me chama a atenção? A primeira coisa é que a arca que Deus mandou Noé construir, ela não foi construída para navegação. Ela foi construída porque o próprio texto vai dizer. Ela tem que ser construída porque ela vai flutuar. Há uma diferença muito grande para navegação e para flutuar. Por quê? Eu vou tentar lhe explicar. Navegação fala de uma ciência de dirigir um navio no mar. É uma arte de navegar. É alguém, um ser humano, que está sob o controle de uma embarcação. É alguém que tem a ciência, a capacidade, a inteligência de manobrar, de dirigir aquela embarcação. Só que Deus disse que esta embarcação, que este projeto, não seria para navegação. Esse projeto seria para flutuar. Eu estava pesquisando sobre isso e descobri algo extraordinário. Que esse projeto que foi feito para flutuar, capítulo 7, versículo 18, veja, olha o que o texto diz. E as águas prevaleceram e foram aumentadas grandemente sobre a terra. E a arca andava, em outras versões diz flutuava, em outras versões diz boiava. E ela foi elevada sobre a terra. Então veja que o próprio texto está dizendo que quando as águas aumentaram, esse projeto de Deus começou a flutuar. Eu fui atrás dessa palavra flutuar e descobri que a palavra flutuar que aparece no texto significa mover-se, aleluia, conforme o vento. Mover-se conforme o vento. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: o vento assopra aonde quer. Ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então veja que o texto está fazendo alusão daquele que anda no Espírito é como o vento, aleluia, porque a palavra vento aqui vem de pneuma, e a palavra pneuma vem de sopro, vem de vento, que representa o Espírito Santo de Deus, aleluia. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? É que Deus disse que quem estaria, aleluia, na direção dessa embarcação não seria o homem, porque se fosse o homem seria para passear, se fosse o homem seria para navegar, mas Deus disse: nessa tragédia que vai acontecer, aleluia, nesse vento que vai soprar, glória a Deus, aleluia, nessas águas do dilúvio que vai acontecer, nessa catástrofe, quem vai estar na direção, aleluia, sou eu, aleluia, glória ao nome de Jesus. E o Espírito Santo me trouxe aqui esta noite para liberar esta palavra ao seu coração, que nessa pandemia, quem está no controle da igreja, aleluia, quem está no controle da tua vida, quem está no controle dessa situação,
é Deus. Parece que os homens perderam o controle, mas Deus ainda está no controle da tua casa. Deus ainda está no controle da tua vida. Deus ainda está no controle da tua igreja, pastor que está nos ouvindo esta noite. Nada fugiu do controle de Deus. Era o próprio Deus que estava levando aquela embarcação juntamente com Noé e a sua família e os animais que estavam dentro da arca. Quem construiu a arca foi Noé, mas quem estava na direção foi Deus. Se Ele estiver no controle, independentemente do que vai acontecer no caminho, você vai chegar, aleluia, aonde Deus disse que você vai chegar. Se lembra daquele texto quando Deus disse para os discípulos: entra no barco e passa para o outro lado. Só que Deus não disse o que ia acontecer no meio do caminho, mas aquilo não impediu de eles chegarem do outro lado, porque a ordem que Jesus deu foi que eles iam chegar do outro lado. E o Espírito Santo está falando ao teu coração nesta noite: independente do que vai acontecer no meio do caminho, se Deus está no controle, você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Segunda coisa, glória a Deus, a Bíblia diz que Deus disse o material que a arca deveria ser construída. Veja no texto, a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz: e farás para ti uma arca de madeira de golfer, ou de cipreste. Irmãos, eu estava analisando sobre este material da arca, essa madeira. E eu descobri que essa madeira de cipreste, ela é um material resistente, que tem durabilidade. Oh, glória a Deus. Porque para o que Deus ia mandar, que era o dilúvio, que vem de cataclismos, que significa tragédia ou catástrofe, né? Como eu já falei aqui para os irmãos, eu descobri também que o dilúvio, no original, significa labor. E a palavra labor significa trabalho. A palavra labor significa luta. A palavra labor significa provação, uma situação, uma atividade que causa muito cansaço e que traz aflição para a sua alma. Interessante que Deus disse que ia mandar o dilúvio. E a palavra dilúvio, labor, trabalho. Atividade que traz cansaço, aflição, prova, luta. Eita Jesus, aleluia. E interessante que por essa madeira ser uma madeira resistente, ela não incha. Diferentemente de algumas madeiras que há, que ela não pode ver nem humildade. Quando ela vê humildade, ela já incha logo. Mas a madeira de cipreste, de golfe, não. Quanto mais, receba essa palavra nesta noite, quanto mais ela tem contato com a água, mais forte, mais resistente ela fica. Não adianta a água combater contra essa madeira. Por quê? Porque quanto mais ela tem contato com a água, mais resistente e mais forte ela fica. As águas do dilúvio representam a tragédia, representam a catástrofe, representam a luta, prova, tribulação, trabalho, labor. Oh, glória! E o Espírito Santo está nesta noite falando ao seu coração que essa luta, que essa provação, que essa pandemia, que esse vírus, eu declaro isso em nome de Jesus sobre a tua vida, glória a Deus, que essa ansiedade não vai te enfraquecer, pelo contrário, ela vai te deixar mais forte. Aleluia. Quando todo mundo pensava que a igreja não ia passar, que a igreja não ia suportar, glória a Deus, quanto mais prova, isso fala, meus irmãos, da igreja primitiva, que quanto mais perseguia aquela igreja, mais forte ela ficava, mais resistente ela ficava. E o Espírito Santo está falando ao seu coração nesta noite: continue firme, continue resistente, continue perseverando, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas eu vou concluir agora em nome de Jesus. É que Deus disse assim: betuma por dentro e por fora. A palavra betume aqui, irmãos, fala de piche,
A palavra betume aqui é asfalto, ou seja, aquilo que é para tampar as brechas. Porque não valia apenas colocar as madeiras, porque sem o betume, porque a água não entraria. Porque a água entraria. É interessante que esse betume servia para tampar as brechas, para impedir que as águas do dilúvio entrassem na água, servia para proteger. Oh glória! E há 3 verbos no hebraico para betume. Primeiro, shema. Segundo, zepier. E quarto e terceiro, kolper. A palavra Shem e Zepié fala de piche, fala de asfalto. No capítulo 2 de Êxodo, isso fala ali quando a mãe de Moisés colocou ele dentro daquele junco e soltou ele nas águas. A Bíblia diz que ela betumou só por fora. Mas o texto está dizendo aqui, betuma por dentro e por fora. Isso fala de kolper. É uma planta aromática que tem a mesma função de vedar, só que ela cheira muito bem. Sabe o que Deus estava dizendo para Noé? Noé, enquanto lá fora estiver tragédia, enquanto lá fora mortos estiverem boiando, aqui dentro eu vou proporcionar um ambiente agradável para você. Esse betume, que era uma planta aromática, servia para betumar, servia para tampar as brechas, servia, irmãos, para tampar tudo aquilo que facilitava da água entrar. E Deus estava dizendo, nesse percurso dessa tragédia, dessa provação, nesse percurso, aleluia, dessa pandemia, Deus está dizendo, eu vou proporcionar um ambiente agradável para você. Esse betume vai te proteger, não vai deixar que as águas, aleluia, possam te submergir. Mas eu concluo agora, e os meus amados irmãos aqui já vão se preparando para louvar ao Senhor, e a gente vai fazer uma oração. Mas o que me chama a atenção é que a quarta coisa é que a Bíblia diz que a arca, ela perdurou em cima das águas 40 dias e 40 noites. E ela foi flutuando, o vento foi levando ela. Mas o interessante, meus irmãos, é que quando completou os 40 dias... Quando completou os 40 dias, a Bíblia diz que ela repousou no Monte Ararat. Que o Monte Ararat significa um lugar elevado. Tinha aproximadamente 17 mil de altitude. Analise comigo, um projeto que estava no chão. Aleluia. Um projeto que 120 anos, o povo olhou e disse, duvida descer água. Eu quero ver esse projeto sair do chão. A Bíblia diz que quando as águas começaram a derramar do dilúvio, aquele projeto que estava no chão começou a subir. Começou a sair do chão. Começou a flutuar. Se lembra que eu disse para vocês que o dilúvio significa tragédia, catástrofe, prova, labor, luta, aflição. Veja o que tirou o projeto do chão, pastor Adair. A luta, a provação, a aflição, oh glória, a tragédia. Em vez de deixar o projeto no chão, foi elevando aquela estrutura. Eu quero liberar para a sua vida esta noite essa palavra de Deus para você. Que essa provação não vai te deixar no chão. Ela vai fazer você flutuar. E aquilo que estava no chão, agora estacionou, pousou no Monte Ararat, em um pico elevado. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo vai te dar uma experiência extraordinária na área espiritual. No meio desse cenário sombrio, desse cenário tão terrível que nós estamos vivendo. Deus vai te proporcionar um nível elevado de espiritualidade. E quando todos pensavam que você ia desistir e parar, Deus vai fazer você flutuar. E é o Espírito Santo que está te conduzindo para um ambiente de excelência. Receba esta palavra, tranquilize o seu coração, levante a sua cabeça, porque Deus está com você no meio dessa tribulação. Eu quero orar por você nesse momento, com a permissão do pastor Dail. E eu quero pedir ao Senhor que continue conosco, continue com você.
E que esse período que nós vamos atravessar agora, nós possamos continuar resistente, firme, aleluia, perseverando e entendendo que nós temos um Deus que está conosco. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa fazer esta palavra ficar guardada do nosso coração e que a gente venha aplicá-la, Senhor, na nossa vida espiritual. Abençoa os teus filhos, Senhor, que estão em casa agora assistindo este culto online, que eles possam entender e compreender, Senhor, que tu está na direção desta arca, e que nós vamos chegar aonde o Senhor quer que chegue, e não será a tribulação, não será a catástrofe, nem a tragédia que vai fazer a gente desistir, porque o Senhor, aleluia, nos deu ordem para entrar nesta arca, para nos salvar, e Deus está trazendo salvação para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.